Muito bem, pessoal. Continuamos nessa aula as garantias propriamente ditas do crédito tributário, para depois analisarmos as preferências do crédito. Dentro dessas garantias propriamente ditas, nós temos que analisar agora o artigo 185A do CTN. Esse artigo 185A, ele foi introduzido no Código Tributário Nacional pela Lei Complementar 118 de 2005, que adaptou o nosso Código Tributário Nacional a, também na mesma data publicada, Lei de Falências, que está em vigor até hoje. Ora, então, o que é que determina o artigo 185A? E antes de olharmos com detalhes, observe que a aplicação desse artigo 185A só é possível se todas as situações citadas no seu caput, que nós vamos olhar agora, ocorrerem. Não basta que uma delas tenha ocorrido para que ela possa ser aplicada a chamada penhora online, que nós vamos conhecer agora. Então vamos ver os aspectos importantíssimos desse artigo 185A do CTN. Vamos lá. O que é que nos determina o 185A? Na hipótese de o devedor tributário devidamente citado, olha a primeira exigência, devidamente citado, não pagar, olha a segunda exigência, nem apresentar bens a penhora, terceira exigência, no prazo legal, e não forem encontrados bens penhoráveis, quarta exigência. Então, olha só, foi citado em execução fiscal, o juiz deu despacho, ele foi citado, não pagou, não apresentou bens a penhora, e na penhora forçada procurou-se bens e não foram localizados bens penhoráveis. Aí sim, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico, via internet, da noite para o dia, ou do dia para dia mesmo, aos órgãos e entidades que promovam o registro de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis, mas não somente, no caso do Detran, por exemplo, de bens móveis, e as autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Ora, voltando para mim, antes de continuarmos os detalhes com relação ao artigo 185A, observe então, muito cuidado. Mas bom, você já falou isso, vai repetir, vou repetir. O indivíduo foi devidamente citado, não basta o despacho do juiz mandando citar. Ele foi devidamente citado em processo de execução fiscal, baseado na Lei 6.830 de 80, LEF, Lei de Execuções Fiscais, não pagou, não ofereceu bens à penhora e não foram localizados bens penhoráveis. Tem que estar essas quatro condições presentes. Isso é muito importante. Muito bem. Nesta hipótese, o juiz determinará a indisponibilidade de todos os seus bens e rendas. Olha que situação, comunicando preferencialmente via internet para todos os órgãos, não é, do país de registro de bens, especialmente imóveis, mas bens móveis também, como o caso do Detran para veículo, e as autoridades supervisoras do mercado financeiro, do mercado de capitais, a indisponibilidade de todos os seus bens ou rendas da noite para o dia, ou do dia para o dia, porque é via internet. O indivíduo tem suas contas bancárias, aplicações financeiras, aplicações em bolsas, veículos, outros bens, bens imóveis, todos indisponíveis no Brasil inteiro. Olha que situação, essa é a chamada penhora online. Vejam que situação que vai ficar o sujeito passivo se as quatro condições que acabamos de comentar ocorrerem. Certo? Bom, e na sequência, o que acontece? Vamos olhar os parágrafos, depois vamos fazer um esquema, porque o legislador não foi muito didático nesse artigo 185A. Vamos lá. O que é que determina o nosso parágrafo primeiro? A indisponibilidade que trata o caput limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite, e aí não pede que seja preferencialmente por meio eletrônico.
Então o juiz vai receber a lista dos bens que se tornaram indisponíveis pelos órgãos e pelas autoridades supervisoras do mercado financeiro e do mercado de capitais, vai ver os bens necessários para garantir a execução e vai levantar a indisponibilidade dos demais. E o parágrafo 2º determina que os órgãos e entidades aos quais fizeram a comunicação enviarão imediatamente ao juiz a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. Eu digo que o legislador não foi muito didático, porque esse parágrafo 5 teria que ter sido invertido, né? O parágrafo 1º teria que ser o 2º e vice-versa. Né? Mas, para corrigir isso aí, voltando a imagem para mim, eu não estou dizendo que os dispositivos estão errados, a ordem em que eles foram colocados é que não está muito legal. Por quê? Mas vamos ver, então, como é que fica já organizado de forma didática esse artigo 185A, muito importante, da penhora online. Vamos organizar o que o legislador fez uma certa confusão ali. Vamos lá. O que acontece? Olha o detalhe. O devedor devidamente citado não paga, não apresenta bens à penhora no prazo legal e não foram encontrados bens penhoráveis. Minha gente, eu sei que eu sou chato, mas eu vou repetir. As 4 condições têm que estar presentes. Ele foi devidamente citado e o taradão vai dizer que o juiz deu um despacho mandando citá-lo, não é suficiente, tem que ter sido citado, não pagou, não apresentou bens à penhora no prazo legal e não foram encontrados bens penhoráveis. Porque quando ele é citado em execução fiscal, ele tem 5 dias para pagar ou oferecer bens à penhora. Não fez nada disso, e aí o juiz procura na região os bens penhoráveis, não localiza. O que acontece? O juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico, via internet. A quem? Aos órgãos e entidades que promovem registro de transferência de bens, especialmente o registro público de imóveis, mas também de imóveis, quaisquer órgãos, como o Detran, o exemplo que eu dei, e as autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que façam cumprir a ordem judicial. Da noite para o dia, o cara está com suas contas bancárias, aplicações financeiras, veículos, bens, outros, imóveis indisponíveis. Há uma crítica muito grande nesse sentido, uma vez que as contas bancárias estão salários ali incluídos. E os salários, as tensas e as pensões são bens absolutamente impenhoráveis. Então, há uma crítica com relação a isso, mas vamos seguir adiante. O que acontece depois, então? As autoridades supervisoras foram comunicadas, e os órgãos também, eles enviarão, os órgãos e as entidades às quais se fizeram a comunicação, enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens, que se tornaram indisponíveis, e a indisponibilidade limitar-se ao valor total exigível. O juiz vai verificar o valor necessário para garantir a execução fiscal e levantar a indisponibilidade quanto aos demais. Vejam que detalhe importante essa penhora online. Mas voltando para mim, é tão importante que nós temos um arcabouço jurisprudencial desenvolvido. Em torno desse artigo 185A, que é, vamos dizer assim, em termos de história do CTN, novo. Não, o CTN é de 1966, o artigo 185A é de 2005. Não é muito novo com relação ao Código Tributário Nacional, mas já tem uma vasta jurisprudência, não só este, como outras questões relativas a esta garantia. Então vamos conhecer esse arcabouço jurisprudencial. Vamos lá. STJ. A não localização de bens penhoráveis não se presume, devendo ser demonstrado o esgotamento das diligências para a localização de bens pela exequente, decisão de 2009. Portanto, voltando para mim, é o que eu já falei, que vocês já estão enjoados de ouvir eu dizer. As 4 condições têm que estar presentes. Ele foi devidamente citado, não pagou, não ofereceu bens à penhora e não foram localizados bens penhoráveis. O que o STJ diz é o seguinte:
A Fazenda Pública pode ficar com preguiça de procurar bens penhoráveis e entrar logo com a penhora online, comunicando aos órgãos e às entidades e às autoridades a indisponibilidade dos bens. Não pode. Tem que ser feito todos os esforços no sentido de procurar bens penhoráveis para só então realizar a penhora online, é o que determina o nosso STJ. Essas decisões são muito importantes para nós. Vamos adiante. É possível o bloqueio de valores depositados em conta corrente, mas somente após a constatação da inviabilidade dos meios postos à disposição do exequente para a localização de bens do devedor, ou quando os bens penhorados se mostrarem de difícil alienação. Então, minha gente, voltando para mim, muito cuidado, que o STJ entende que pode ser penhorado sim. O depósito em conta bancária pode ser penhorado para garantir a execução fiscal, desde que se comprove que não foi possível penhorar outro bem ou que a penhora de outro bem era extremamente difícil, a alienação de outro bem extremamente difícil, mas pode ser penhorada a conta bancária. O grande problema é que o que eu comentei antes é que dentro dessa conta bancária pode estar o salário, pensões, pensas recebidas, né, pensões tensas recebidas, e isso são bens absolutamente impenhoráveis. Ok? Vamos adiante. De acordo com o STJ, quanto ao recurso fazendário, conforme preceitua o artigo 185-A do CTN, apenas o executado validamente citado que não pagar e nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros indisponibilizados por meio do Bacen, Jude. Cuidado, cuidado. Portanto, minha gente, é aquilo que eu, de novo, vou dizer, tem que estar presente as 4 situações. E vamos adiante. Uma das bases do Estado democrático, de acordo com o STJ, é a de que a lei é imposta contra todos, e a Fazenda Pública não foge a essa regra. É inadmissível indisponibilizar bens do executado sem mesmo citá-lo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Então, tem que ter sido citado de acordo com o nosso STJ. Voltando para mim, observe que esta é uma determinação literal do artigo 185-A e jurisprudencial, e não poderia ser diferente. Ok? Mas tem mais, vamos lá. De acordo com o STJ, o artigo 185-A do CTN, acrescentado pela Lei Complementar 118 de 2005, que é exatamente aquela lei que eu comentei com vocês, que adaptou o Código à Lei de Falências, a atual Lei de Falências, também corrobora a necessidade do exaurimento das diligências para a localização dos bens penhoráveis, pressupondo um esforço prévio do credor na identificação do patrimônio do devedor. Portanto, minha gente, voltando para mim, observe que o nosso STJ reforça a tese em decisões diferentes, mas também com o mesmo fundamento jurídico, que há necessidade de exaurir, procurar o máximo possível os bens penhoráveis, para que só então possa ser feita a penhora online, desde que o indivíduo não tenha pago, não tenha sido citado, não tenha pago, não tenha oferecido bens à penhora e não localizar os bens penhoráveis depois de exauridos todas as formas possíveis de localizar os bens penhoráveis. Essa é uma preocupação do STJ, o cumprimento fiel das 4 condições previstas no artigo 185-A para que possa ser feita a famosa e badaladíssima penhora online, que ainda depende de uma certa regulamentação para a sua aplicação perfeita dentro do mundo jurídico. Mas está aí o importantíssimo artigo 185-A, penhora online, criado pela Lei Complementar 118. Muito bem. Na próxima aula, continuamos as garantias propriamente ditas do crédito tributário, com estudo dos artigos 191 até o 193 do CTN. Até lá.